Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Graça e paz para todos. Grata a Deus por vocês estar aqui comigo em mais um vídeo. E dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer essa blusa, tá? Esse é o segundo modelo a partir do molde da blusa ombro a ombro. Vou ensinar para você como fazer essa manga, ó. Ela tem um babadinho à parte, dá um charme a mais a blusa. Vou ensinar vocês como fazer essa junção a partir do mesmo molde, como fazer esse corte também, como costurar essa manga. Vou ensinar você como fazer para esse elástico ficar assim nessa posição certinho, tá? Franzido por igual. E também vou ensinar para você como fazer essa barra, usando o imã, guia para costura. Ele facilita muito, ó, deixa a costurinha bem retinha. Fiquem comigo até o final, que eu vou dar o passo a passo. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no meu canal. E agora nós vamos acompanhar o nosso passo a passo da montagem dessa blusa. Então, pessoal, vamos dar seguimento no corte da nossa blusa. Esse é o segundo modelo que eu estou trazendo do molde da blusa ombro a ombro. E espero que vocês fiquem comigo até o final. Vejam a costura completa. E eu quero desejar para vocês graça e paz, que esse vídeo ao chegar no seu lar o encontrem bem, a encontrem bem. E que as boas novas do Senhor estejam no lar de cada um de nós. Amém? Agora vamos para o nosso modelo de blusa ombro a ombro com a nossa manga com babado à parte. O que eu vou precisar para começar a cortar e a montar sempre os moldes é as minhas ferramentas auxiliares, que a primeira é a nossa fita. Ela é fundamental para toda costureira que quer fazer um molde, desenvolver algum molde, tirar medida. Então ela sempre vai estar presente na nossa vida, assim como a tesoura, a nossa carretilha, que ela é de fundamental ajuda na hora de você marcar os seus moldes para transferir para outro papel. E também a indispensável régua. Por que eu falo que ela é indispensável? Porque nós sempre estaremos usando uma régua, seja para modelagem, seja para fazer algum tipo de curva, seja para nos auxiliar na hora de fazer uma redução de molde ou aumentar o molde, as cavas. Então, sempre a régua é essencial na nossa costura, tá, pessoal? Isso não pode ser deixado de lado em momento algum, certo? E também vamos precisar do nosso tecido, sem ele não há peça, né? Eu vou fazer esse modelo nesse tipo de tecido. Ele é um viscose. O caimento é perfeito porque ele é leve, fica ótimo para esse estilo de peça que nós vamos fazer. Eu vou usar 1,30 de tecido para dar seguimento à nossa costura. E também não poderia deixar de faltar, que é o nosso molde base. Se vocês quiserem ver como eu fiz essa junção, como eu montei esse molde, tá? Já tem um vídeo aqui no nosso canal ensinando como fazer essa junção, os tamanhos e tudo mais que é necessário para você fazer
essa montagem, certo? Eu vou deixar o vídeo aqui como indicação nossa. Aí, se vocês puderem, dê lá uma assistida e vejam como é fácil e simples de montar esse molde, certo? Agora, vamos continuar. Então, pessoal, ó, já tenho aqui meu molde cortado. Eu também ensino como cortar, como centralizar a base, tá? Do molde, da modelagem no tecido e cortar. Escolhe o tamanho que você quer, o comprimento da sua peça. E assim sucessivamente, faz o corte. No caso aqui, eu vou fazer um tamanho G, tá? A única modificação que eu fiz nele aqui, ó, na base, foi aqui nessa parte, nas laterais. O meu molde, ele tem 58 centímetros de comprimento, então, aqui, ó, na base da lateral, eu entrei 6 centímetros. Eu quero ele assim, bem curvadinho. Isso foi a única modificação que eu fiz nele, tá? Se vocês quiserem ver como médio comprimento, é só você ir lá no outro vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição e um card aqui ensinando onde é que vocês podem assistir esse vídeo. Ó, então, tá vendo aqui? Ele é um modelo, vou fazer um modelo. Agora, eu entro aqui com a minha manga. Ó, já deixei até cortada aqui pra vocês. Também ensino como cortar a manga. Lá no outro molde, vocês vão ver. No outro vídeo. A única diferença aqui, ó, que eu vou fazer uma manga G com punho P. Aqui, ó, minha base P. Tô usando aqui, que ele é P, M, G, G, G. Eu vou fazer uma blusa G, mas eu vou usar aqui a largura da minha manga, uma P, tá? E eu fiz ela com 40 centímetros, cortei, esse vai ser o comprimento dessa base. E para ela ficar com 55, eu fiz assim, ó, completei a minha manga, tá? Cortando por fora. Então, eu fiz ela na largura toda do G, ó, e acrescentei mais 5 centímetros de largura, que é justamente para mim dar o espaço que eu necessito para franzir essa blusa, tá? No caso, para franzir esta manga. Fazendo isso, agora, eu vou levar a minha peça para a máquina e vou ensinar a vocês o passo a passo de como montar esta blusa, este novo modelo. Então, fique comigo e vamos para a máquina que eu vou ensinar para vocês como montar, certo? Depois que eu cortei a minha blusa, eu venho para a máquina. Esse modelo eu começo a costurar sempre as mangas, de preferência a parte do babado. Uso meu imã como auxílio aqui na hora de costurar, para que a costura fique bem reta. Ele é fácil de adaptação, como vocês podem ver. Agora, viro meio centímetro do tecido para dentro e depois viro novamente. E agora é só passar uma costura. O imã guia, pessoal, de costura é muito bom, porque ele deixa a costura bem alinhadinha, como vocês podem ver. Ele é excelente. E agora, na hora que eu vou fazer essa parte do franzido, eu geralmente uso, ó, esse calcador.
que vem com o botão de regulagem, tá? Do franzido, se você quiser mais apertadinho, o ponto mais franzido, ou se você quiser menos franzido, é só folgar um pouco. Então, ele é ideal para fazer os franzidos. Quem trabalha com roupa de criança, quem trabalha usando sempre o franzido nas peças, ele é excelente. Mas como eu só vou fazer uma blusa, vou dispensar ele e vou fazer o babado da forma tradicional mesmo. Aqui, ó, eu faço um pouco aqui o meu imã, aperto o meu tensor, né, da linha da agulha. Eu dou umas 3 ou 4 voltas nele para deixar ele apertado e na hora que eu for franzir, ele vai me ajudar. E também aqui, ó, a minha regulagem de largura de ponto. No sentido horário, ele tá diminuindo o ponto. E ao reverso, ao contrário, ele está aumentando. Então, eu deixo ele no 6 ou no 5, vai depender da largura que você quer que fique esse franzido. Aqui já está apertado, agora é só passar uma costura franzindo o babado. Ó, de acordo com o que você vai costurando, tá vendo? Ele vai franzindo. Se eu quiser que ele franza menos, é só folgar mais um pouco o tensor da linha. Passa a costura e está pronto o meu babado da manga. Agora eu faço só a regulagem de acordo com a largura do meu punho. E é só aplicar a na minha manga esse babado, tá? Agora, pessoal, que eu já franzi, já centralizei aqui, ó, o tamanho da minha manga. Já tá na mesma largura do meu punho. Agora é só passar uma costura, tá? Unindo o meu babado à minha manga. Continuo com o guia imã para que ele possa me ajudar. Facilita muito, que evita que as costuras fiquem mais largas do que a outra. Eu gosto muito de usar ele nas minhas costuras, porque me auxilia demais. E deixa aquela costurinha bem retinha. Agora eu vou organizando aqui, ó, a distância. E vendo como ficou o meu babado. E é só passar a costura até o final. Pronto, é o mesmo processo, a gente faz e confere para ver se ficou tudo ok. Eu já fiz isso nas duas mangas. Agora eu vou levar para overlock para fazer o acabamento, fechar a manga e depois colocar na blusa. Agora é só passar a costura no overlock, fazendo o acabamento, sem cortar nada, pessoal. Já deixei a largura de fazer o acabamento certinho. Agora é só voltar para a reta, fechar a minha manga e costurar ela na blusa. Agora fecho a manga. Confiro se tá a costura batendo com costura com costura. Uno a parte de cima. E confiro a costura aqui do terminal do babado. Agora, depois de ter conferido, é só levar a máquina e passar uma costura fechando a manga.
Viro pelo direito e conferindo que ela tá toda certinha, agora eu vou para overlock, faço o acabamento nas duas mangas e volto para pregar na minha blusa. Para fechar minha blusa, eu uno cava com cava e fecho as laterais dela. Depois de ter fechado os dois lados, é só trazer ela na overlock e fazer os acabamentos. Passo nas laterais de um lado e do outro. Volto para a reta novamente. E agora vamos fechar a nossa manga. Colocar a nossa manga no lugar. Encaixo, ó, a parte da costura de baixo e vou passando a costura, prendendo a minha manga em volta da cava, tá? Encaixo aqui a costura com costura e sempre dou arremate no final dessa costura para não soltar. Só lembrando, pessoal, que eu faço isso nos dois lados, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu adiantei um pouco o processo, mas é isso. Do jeito que você faz a costura de um lado, você faz do outro. Agora é só conferir se está tudo ok. Vamos dobrar a nossa blusa ao meio, conferir se está tudo ok e vamos medir o elástico e colocar de ombro a ombro. Esse mesmo processo que eu fiz no vídeo anterior, eu faço nessa blusa. Pronto, agora com o meu elástico já na medida certa, acrescento 2 centímetros para fazer a união dele, unindo uma parte à outra. Passo uma costura fazendo um quadrado. Agora é só para overlock e costurar esse elástico no ombro da minha blusa. Para colocar o elástico na minha blusa, pessoal, eu já ensinei isso no outro vídeo, mas eu vou fazer aqui novamente o mesmo processo que eu fiz no outro. Eu marco, ó, o meu elástico ao meio. Posso usar uma caneta ou um lápis marcador. E agora ao meio novamente, eu faço outra marcação, tanto de um lado quanto do outro lado. Essas marcações vai me ajudar na hora que eu for passar o elástico, para que não fique franzindo mais de um lado do que do outro. Agora, como o elástico já está costurado, já está medido no tamanho exato que eu vou precisar, nós vamos colocar ele diretamente no ombro. Eu sempre começo pela essa costura, tá? Da manga, da cava, no caso. Uno aqui o meu elástico, dou uma costurinha para ele não soltar. E agora eu uso o meu centro de apoio, que foi a minha marcações, divido a minha blusa ao meio e venho puxando o meu elástico de acordo com as marcações. Encontro o meio da minha blusa e agora, ó, coloco o elástico
no meio da minha blusa. E venho agora passando a costura em volta todo, sempre me baseando nas marcações, para que não fique franzido mais de um lado do que do outro. Agora eu vou costurando, puxando meu elástico de acordo com as minhas marcações e vou girando em volta do meu ombro todo. O único cuidado que eu tenho aqui justamente é para não cortar o elástico e ficar mais largo um lado do que o outro. Fazendo isso, o elástico vai ficar certinho e sem complicação na hora de você rebater. Aproveitando que eu estou na overlock, já passo logo a costura na parte de baixo da blusa. Agora vamos rebater o nosso elástico usando o nosso imã como apoio para rebater o nosso elástico. Eu encaixo aqui na largura do elástico, tá? Ele vai me dar apoio para que o meu elástico não fuja do lugar, não fique dando diferença na hora de passar essa costura. Ele me serve como uma base de apoio, sendo mais uma vez essencial. Porém, se você não tiver o imã, é só você vir segurando o elástico, ó, e puxando para que ele venha por igual. Não fique fazendo bucho atrás, nem franzindo o tecido na parte de baixo. O imã é bom que ele nos dá uma estabilidade e um apoio. Mas se você não tiver, ó, é só você vir segurando o seu elástico e puxando normalmente. Temos apenas o cuidado para não franzir, ficar fazendo aquele franzir embaixo. E quando você virar pelo direito, sua blusa não fique com aquele acabamento feio e torto. Terminando, é só cortar as linhas, conferir se ficou tudo ok. Ó, ele fica desse jeito. Essa técnica de marcar o elástico é bom que ele fica franzido todo por igual, não fica mais franzido de um lado do que o outro. Dá um ótimo acabamento à peça, tá? Fica excelente, pessoal, excelente mesmo. Você vai ver o quanto é gratificante depois de pronto. Agora, para fazer a barra da minha blusa, eu uso novamente o imã. Faço o encaixe aqui, numa referência mais ou menos de 1 centímetro a 1,5. Agora é só encaixar a minha blusa pelo lado que eu vou fazer a barra, que no caso aqui eu faço pela direita, tá? Pelo lado direito do tecido, eu não faço ele no avesso. Vejo que tá mais ou menos com 1 centímetro e agora é só passar a costura em volta dele. Se você não conseguir fazer essa barra pelo direito, não tem importância, você pode fazer pelo avesso mesmo, que você vai ter uma visão melhor da costura da overlock. Agora é só passar a costura em volta da sua blusa, depois rebate com o ferro e pronto, a blusa está pronta, pessoal. Agora é só conferir como ficou o resultado final da nossa blusa. Agora, pessoal, é só conferir o resultado final da nossa peça depois de pronta. Linda. O acabamento perfeito. O caimento excelente. As mangas dá um diferencial à peça com esse franzido. Você pode aplicar tanto em blusa como em vestido, esse estilo de manga. O acabamento
Ficou super legal usando o imã. O guia de costura ele nos dá esse auxílio na hora de fazer barra, na hora de rebater o elástico. Ele é de útil serventia. Quando você termina de costurar a peça, que bate essas costuras no ferro e vê o acabamento, tudo bem feitinho. É muito gratificante, pessoal. É isso. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que o YouTube notifique a você do próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.